E aí pessoal, tudo bem com vocês? Todos animados para assistir mais uma aula de geometria? Eu espero que sim, né galera? Então pessoal, hoje a gente vai estudar semi-reta e segmentos de reta, onde o conteúdo se encontra na página 140 do nosso livro de matemática. Então é muito importante nesse momento você ter o seu livro em mão para fazer o acompanhamento da videoaula, tá ok? Então pessoal, vamos logo dar início ao conteúdo de semi-reta. Então pessoal, vamos ler esse textozinho, né? Ele diz o seguinte: a figura 1 mostra a reta R que passa pelos pontos A e B. Essa reta não tem início e nem fim, né? Isso aqui, pessoal, está relatando a definição de reta que a gente viu lá na aula passada. Que reta é algo que não tem começo e não tem fim. E essa reta, ela é a reta R. A gente nomeou ela, a gente chama ela de reta R. Essa reta R, ela está tocando os pontos A e B, tá ok? Então, esse texto, essa mensagem quis repassar isso para a gente. Então, pessoal, agora consideremos o ponto A, tá ok? Consideremos o ponto A e a parte da reta R, partindo de A, passando por B. Agora, pessoal, vamos ver o seguinte. Neste caso, traçamos a semi-reta que tem origem no ponto A e passa pelo ponto B, como mostra a figura 2. Vamos supor agora, pessoal, que a gente tem essa reta, e essa reta agora parte do ponto A. O que existia antes do ponto A não vai existir mais. Logo, esse cara aqui, essa reta agora vai ter um começo, vai ter uma origem, vai ter um ponto pelo qual ela se inicia. Então, neste caso, traçamos a semi-reta que tem origem no ponto A e passa pelo ponto B, como mostra a figura 2. Aqui, pessoal, aqui a gente tem a figurinha 2, e agora essa reta está partindo, está tendo origem no ponto A e está passando pelo ponto B. Logo isso, pessoal, se ela tem início, ela não vai mais ser uma reta, e sim uma semi-reta. Logo, pessoal, a semi-reta, ela tem origem, mas não tem fim. Ou seja, ela tem começo, mas não tem fim. E para indicarmos essa semi-reta, a gente usa essa representação. A gente usa A e B, onde A é o ponto onde ela se inicia e B é um ponto qualquer que está sobre essa semi-reta. E em cima dessas duas letras, desses dois pontos, a gente coloca um símbolo de semi-reta. Vocês podem ver, esse símbolo aqui, ó, tem começo, e essa setazinha aqui, ó, indica infinitamente. Então ela inicia em A e vai infinitamente passando pelo ponto B, tá ok? Então, semi-reta tem começo, mas não tem fim, e é indicado pelo AB com a setazinha em cima, beleza? Observe novamente a figura 1 e considere o ponto B e a parte da reta que, partindo de B, passa por A. Agora vamos analisar algo diferente. Novamente a gente tem a figurinha 1, né, que é a reta R, onde temos dois pontos sobre essa reta R, que é o ponto A e o ponto B. Vamos analisar agora algo diferente. Vamos analisar agora uma reta que inicia no ponto B. Ou seja, tudo aquilo que existiu depois do ponto B não vai existir mais. Tá certo? Então, pessoal, a gente vai ter algo desse tipo. A gente vai ver agora que essa reta R mudou completamente. Tudo aquilo que existiu depois de B não vai existir mais. Ou seja, o que vai ter a partir de B vai ser toda essa semi-reta percorrendo infinitamente. Logo, pessoal, neste caso, traçamos a semi-reta que tem origem no ponto B e passa pelo ponto A, como a gente pode ver aqui na figura 3. Então, pessoal, aqui a gente tem a semi-reta BA. A semi-reta AB era aquela que iniciava em A e passava pelo ponto B e ia infinitamente crescendo. A semi-reta BA é aquela semi-reta que tem origem, tem início em B, passando pelo ponto A e assim vai crescendo infinitamente, ok? Então, pessoal, como eu falei, a semi-reta é uma parte da reta. Então, uma semi-reta, pessoal, ela é apenas uma parte da reta, porque a reta ela é infinita. Já a semi-reta, não. Ela tem origem e é infinita no sentido, como eu falei. Ela tem origem e é infinita em um sentido. Ela, no outro caso, né, anterior, ela tinha origem e era infinito em um sentido. Tá ok, pessoal? Então vamos dar continuidade, né? Agora vamos ver segmentos de reta.
Veja o campo de futebol. Cada uma das linhas laterais prolongaram indefinidamente nos dois sentidos. Sugere a ideia de reta. Então, pessoal, vocês, principalmente os meninos que gostam de jogar futebol, vocês já analisaram as laterais de um campo de futebol, né? Vocês podem ver se a gente podemos traçar uma reta a partir da lateral desse campo de futebol. E essa reta vai infinitamente, que neste caso a gente traçamos a reta R, beleza? Mas, pessoal, vocês podem ver que aqui, ó, nos escanteios, a gente pode definir ali sendo dois pontos. E esses dois pontos, ele pertence também à reta R, tendo em vista que a reta R passa pela lateral desse campo, beleza? Então, pessoal, se consideramos os pontos A e B, que são extremidades da linha lateral, ou seja, que são os escanteios, lateral em evidência no desenho, e os pontos dessas linhas situadas entre A e B, a figura geométrica obtida representará uma parte da reta. Então, pessoal, agora eu estou pegando essa reta R e estou apenas, pessoal, eu estou definindo apenas uma região limitada, uma região definida, que tem começo e que tem fim, que nesse caso é a lateral desse campo de futebol, tá ok? Então, pessoal, vai surgir então, na geometria, um novo elemento. Então, essa parte da reta, que a gente está aqui, ó, representado pela lateral desse campo, que colocamos em evidência na figura, denomina-se segmento de reta. Então, galera, segmento de reta, ela tem começo e tem fim. Ela, nesse segmento, pode iniciar no ponto A e terminar no ponto B. Enquanto a reta não tem começo nem tem fim, o segmento de reta ele tem começo e tem fim. Já a semi-reta, ela possui o que, pessoal? Possui começo, mas não possui fim, ok? Então essas são as três diferenças entre reta, semi-reta e segmento de reta, ok? Então, pessoal, se consideramos uma reta R e sobre ela marcamos dois pontos A e B, sendo eles distintos, o conjunto de pontos formado pelos pontos A, pelo ponto B e por todos os pontos da reta que estão entre A e B será chamado de segmentos de reta, beleza? Então, pessoal, vamos observar essa figura aqui, ó. Aqui, pessoal, tem uma reta que é chamada a reta R e sobre essa reta R temos dois pontos, temos o ponto A e temos o ponto B. Então, se eu imaginar uma reta iniciando em A e terminando em B, eu tenho ali um segmento de reta. Eu tenho um segmento, somente um pedaço dessa reta. Então, vamos observar essa figurinha. A partir dessa figura, a gente vai obter algumas conclusões bem importantes. Primeiro dela, os pontos A e B são as extremidades desse segmento. Ou seja, o que é a extremidade? Que está por último, que está no final. Então, A e B são as extremidades desse segmento. Extremidade A e a extremidade B, tá ok? Próximo elemento, pessoal, é o seguinte. A reta R é a reta suporte do segmento. Ou seja, a reta R ela está suportando o segmento AB. Ou seja, o segmento AB está em cima da reta R. Pertence à reta R. Beleza? Para nomear o segmento de reta, indicamos as letras das extremidades desse segmento com o traço em cima. Ou seja, quais são as letras que representam as extremidades desse segmento? É a letra A e a letra B, não é isso? E para indicar esse segmento, para nomear esse segmento, eu vou pegar a letra A e a letra B, juntar elas, unir elas e colocar um traço em cima, tá certo? Então, no exemplo, temos segmento cujas as extremidades são os pontos A e B. Como eu falei, né? Nesse exemplo aqui, ó, as extremidades são os pontos A e os pontos B, ok? Observações. Preste bastante atenção nessas observações. Dois segmentos que têm uma extremidade comum são denominados segmentos consecutivos, tá certo? Então, se eu tenho dois segmentos, se eu tenho um segmento AB e o segmento BC, ele possui um ponto em comum, que é o ponto B. Se ele possui um ponto em comum, então eles são segmentos consecutivos, ou seja, após um vem o outro. Basicamente isso.
Então, dois segmentos que estão numa mesma reta suporte são denominados segmentos colineares. Vocês lembram que a reta suporte, né? Reta suporte é aquela reta que suporta, que pode ser colocado em cima dela vários segmentos de reta. Então, se eu tenho dois segmentos de retas em cima de uma reta suporte, esses segmentos eles são colineares, estão colidindo, estão sobre a mesma linha, sobre a mesma reta, tá ok? E por último, galera, a gente tem um segmento que um segmento está contido em outro quando todos os pontos também são pontos do outro segmento. Esse terceiro tópico será melhor entendido a partir da análise da figurinha, tá ok? Aqui é a figura que eu falei. Então, pessoal, aqui a gente tem uma figurinha. Vocês podem ver que aqui eu posso traçar uma reta R, passando pelos pontos B, C, D e E, tá ok? Então, pessoal, são exemplos de segmentos consecutivos, quem? AB e BC. Por que AB e BC são consecutivos? Porque possuem um ponto em comum. O ponto B tanto pertence ao segmento AB, como pertence também ao segmento BC, tá ok? Então são exemplos de segmentos consecutivos. Também existem outros. Pode ser quem? BC, CD, pode ser CD e DE, tá ok? Pode ser quem, ó? Pode ser BD e DE também. Não está errado. Pode ser quem mais? Pode ser AB e BE. Galera, se atentem a isso. Se atentem no conceito de segmentos consecutivos. Porque isso que vai cair na prova. Essa imagem aqui, ó, vai cair na prova. E eu vou fazer essa pergunta seguinte, ó. Cite quais são os segmentos consecutivos. Vocês já podem anotar, tá ok? Então, pessoal, são exemplos de segmentos colineares quem? Bem, como eu falei, né? Aqui eu posso traçar uma reta passando pelos pontos pelos pontos B, C, D e E, tá ok? Então, segmentos colineares é quem? Segmento BC, segmento CD, segmento DE, segmento BD, segmento BE, segmento CE e por último segmento DE, tá ok? Então, todos esses segmentos eles são colineares, que posso colocar ele em cima de uma reta imaginária passando pelos pontos B, C, D e E, tá ok? Então, galera, são exemplos de segmentos consecutivos e colineares quem? Bem, vocês lembram que é segmentos consecutivos, né? Segmentos consecutivos são aqueles segmentos que possuem um ponto que está na extremidade em comum. E segmentos colineares são aqueles segmentos que estão sob uma reta, tá ok? Vocês lembram que o segmento AB e BC eles são consecutivos. Mas vocês lembram também que o segmento BC e CD eles são colineares. Eu pergunto a vocês, o segmento AB e BC e CD eles são segmentos consecutivos e colineares? Não, né, galera? Por quê? Porque o segmento AB ele não é colinear a nenhum desses outros segmentos existentes aqui. Logo, pessoal, um segmento para ele ser consecutivo e colinear, ele tem que pertencer a uma mesma reta. Então, pessoal, o segmento, segmento BC, segmento CD, segmento DE, a gente pode concluir que BD ele é consecutivo e colinear ao segmento DE, não é isso? Ou seja, eles estão na mesma reta e tem um ponto em comum, que no caso é o ponto D. E assim vai por diante, tá ok? Então, pessoal, vamos dar continuidade, né? Vamos agora para o melhor momento da nossa aula, que é a atividade. A atividade se encontra na página 141 e 142 do nosso livro de matemática. Vocês irão fazer as questões 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Lembrando que vocês irão copiar e responder. Eu recebo essa atividade até o final da aula, tá ok? Sem mimimi, todo mundo vai copiar, todo mundo vai responder, tá ok? Então, pessoal, estamos chegando ao fim da nossa aula. Eu agradeço a todos pela participação. Tenham um forte abraço e até a próxima aula.